Olá, você que está aqui vendo esse vídeo aqui, eu quero falar de um dos maiores problemas dos profissionais de saúde, donos de clínicas, donos de consultórios, que é justamente a falta de previsibilidade no faturamento. Muitas vezes, quando eu converso com os mentorados, com os clientes, eles me falam que o maior problema é a captação de novos pacientes, é a parte comercial, poder cobrar mais, enfim, mas tudo isso está muito atrelado à falta de previsibilidade no faturamento, né? Ou seja, a falta de previsibilidade na captação de paciente. E como que você pode ter mais previsibilidade no seu faturamento e o que não ter previsibilidade vai impactar no seu negócio, né? Então vamos falar aqui sobre esse vídeo, eu quero que você assista e preste bastante atenção. Um dos problemas, assim, né, os motivos pela falta de previsibilidade, vou dar um zoom aqui na tela para não ficar muito pequeno, é ter somente uma fonte de captação de paciente. Então, como assim? Às vezes, a única fonte de captação de paciente que você tem, ou que sua clínica tem, é a indicação, é o boca a boca, é ser reconhecido na região, é anúncio, às vezes faz anúncio, às vezes utiliza o Google Meu Negócio, por exemplo, às vezes faz produção de conteúdos no Instagram, e às vezes é muito bom com a produção de conteúdo, mas você só tem uma fonte de captação. Então, quando você tem alguma variação nessa fonte, você acaba que prejudica o seu resultado. Você não vai ter um bom resultado como se deveria. Assim, além de não crescer, porque você fica limitado, porque isso nenhuma fonte, né? Você não tem previsibilidade, porque imagina que você esteja fazendo anúncio, mas você esteja num período de muita sazonalidade, épocas como a Black Friday, final de ano, época de férias, que os anúncios às vezes ficam mais caros, a entrega é menor. Isso impacta diretamente no faturamento. Às vezes, mas o anúncio não funciona, não. É muito por conta daquele momento, isso é normal, depois vai estabilizar, ou depois vai diminuir. Por exemplo, de alguns meses para cá, os anúncios estão ficando mais caros, os resultados têm ficado menores, né? Você está gastando mais para atingir o mesmo resultado, porque você tem mais empresas anunciando, né? Então, se você não tiver diferentes fontes de captação, se você depender só de anúncio, como nesse exemplo que eu estou dando, você vai ser impactado, você vai precisar gastar mais para ter o mesmo resultado. Você também não tem, essas clínicas, as empresas não possuem estratégias de branding e diferenciação, né? Não são todas muito iguais, né? Você não tem uma clínica, um profissional com um posicionamento estratégico, não são vistos como uma referência, não tem uma diferenciação nos serviços, na entrega, na proposta de valor, no nome, na marca, não tem nada. Então também isso impacta diretamente na falta de previsibilidade. Não tem faz anúncios de forma estratégica. Como assim? É muito comum pegar clientes aqui mentorados que já fizeram anúncios e que às vezes me falam assim, eu fiz anúncio ali uma semana, eu fiz anúncio por um mês, 2 semanas, não tive resultado e pausei, não deu certo. Isso é uma maneira errada. Você precisa fazer anúncios, seja no Google, seja nas redes sociais, de forma estratégica, pensando ali no médio e longo prazo, né? E também não possui um planejamento de longo prazo, que é um planejamento de ações, não tem função de anúncio, mas um planejamento de ações no modelo de negócio a serem feitas no médio e longo prazo. Isso também impacta diretamente na previsibilidade. Então, o que você precisa fazer para resolver esses problemas, esses motivos da falta da previsibilidade, né? Então, primeiro você tem que ter diversas fontes de captação de pacientes, tem que diversificar a sua fonte de captação de pacientes. Então, você precisa ter o Google Meu Negócio, que é uma fonte gratuita de captação para clínicas, profissionais ali locais. Você precisa fazer anúncios na rede de pesquisa no Google, né? Você precisa fazer anúncios nas redes sociais. Vou botar até aqui em cima, anúncios nas redes sociais. E aí vai depender um pouco da sua verba ou do seu modelo de negócio. Se você vai anunciar mais no Google ou nas redes sociais, se diferencia um pouco, é um pouco diferente, vai depender um pouco, mas você precisa fazer anúncios, né? Você precisa captar paciente por anúncio, você precisa ter produção de conteúdos nas redes sociais, né? Você precisa fazer o que as pessoas te conheçam, que as pessoas entendam quem é você, o que você faz, e na verdade a produção de conteúdo até ajuda nos resultados dos anúncios, porque é o tempo que a gente chama de omnichannel, né? As pessoas olham e estão em todos os canais. Então, quando você faz um anúncio, por exemplo, na rede social, ou você faz um anúncio no Google e a pessoa vai buscar
o seu Instagram, que as pessoas vão sim buscar o seu Instagram, né? Você pode fazer uma panfletagem ali no seu bairro, na revistinha. A pessoa vai procurar o seu nome no Instagram, vai querer saber como é que é a sua estrutura, vai querer saber como você é, vai querer ver cases clínicos, dependendo do seu modelo de negócio, né? Então, quando você tem produção de conteúdo e constrói a sua autoridade através do conteúdo, através das estratégias, isso também ajuda nos resultados, né? Seja nos anúncios no Google, seja nas redes sociais, que as pessoas vão ter mais interesse em entrar em contato com você. Isso diminui, inclusive, faltas, ajuda a cobrar mais, mas é outro assunto. Você também pode fazer parcerias, trabalhar com influenciadores, né, indicações, recuperação de pacientes. Então, tem algumas estratégias também para captar pacientes dessas formas. Então, você vê que aqui a gente já tem 4, 5 fontes de captação de paciente. Você tem que ter algumas estratégias, que eu chamo, que é se tornar uma clínica, um profissional top of mind, né? Se tornar referência na sua região. Eu falo muito sobre isso, sobre se tornar uma referência, tornar a sua empresa conhecida, ser reconhecida na região como maior profissional. Isso faz com... O que é um profissional, uma empresa top of mind? É aquela que... é a Coca-Cola, sabe? A Apple. Quando você fala de refrigerante, por mais que você não beba refrigerante, você pensa na Coca-Cola. Quando você fala do melhor celular, mesmo que você não tenha um iPhone, você vai falar na Apple. Ou você vai falar no iPhone, no caso. Então, assim, é aquela empresa que imediatamente, quando você fala no produto, fala no serviço, você lembra dela. E com as redes sociais, com produção de conteúdo certo, com estratégias de diferenciação, é possível fazer isso na sua região. E você não precisa ter um investimento altíssimo, mas você consegue fazer isso. Você precisa ter uma rotina lucrativa de ações, você precisa ter uma rotina anual, onde você sabe, cada época do ano, o que você vai fazer. Então, por exemplo, se você está ali, e aí vai junto aqui com ações de picos de vendas, né? Então, se você já está ali, por exemplo, no primeiro trimestre, fazendo anúncios para captação de contatos e tudo mais, você sabe que ali pelo quarto, quinto mês, você vai ter uma base grande de contatos, você pode fazer uma campanha para essa base, né? Você pode fazer isso a cada 3 meses, cada 4 meses, a cada 2 vezes por ano, enfim. Mas você tem que ter uma rotina de ações, tá? E você tem que fazer anúncios de forma planejada, né? Não é anúncio de qualquer jeito, não é tentar ali o anúncio da semana, o anúncio do mês, que esse mês eu preciso ter resultado, esse mês eu preciso... Não, você precisa planejar, isso também veio junto aqui com a rotina anual, mas você precisa planejar uma ação, né, de um pouco mais de médio e longo prazo e implementar passo a passo. Então, às vezes, você vai começar com um pouquinho de um anúncio, uma verba um pouquinho menor. Você vai começar a colher resultados. Conforme você colher resultados, você vai reinvestir. Você vai fazer um segundo procedimento, vai anunciar um terceiro procedimento. E você vai crescendo de pouco em pouco. E terceiro, você precisa ter um processo comercial. Seja você um profissional, trabalha sozinho. Claro que você vai ter, né, ali não vai ter uma estrutura tão grande. Seja você uma clínica, você precisa ter um processo comercial. Então, como assim ter um processo comercial? Você precisa ter um CRM, que é um sistema de controle de paciente, né, para saber quem entra em contato, quem vai precisar ter o contato retornado, fazer ali um follow-up, né? Então, a pessoa entra em contato, não agendou uma consulta, você vai retornar o contato com ela, ou a sua secretária, a sua CRC. Você precisa ter scripts de vendas, rotinas de vendas, né? Você precisa ter métricas, dados, saber quantas pessoas entraram em contato, quantas pessoas agendaram uma consulta, quantas pessoas foram na sua consulta, fizeram um tratamento, qual é a porcentagem ali de cada etapa dessas, para você saber o que você pode ajustar, porque quando você tem métricas e dados, você vai de repente ver que você tem um número muito grande de faltas, ou que você tem um número muito grande de pessoas que entram em contato, mas um número muito pequeno de agendamentos. Então, às vezes, só de ajustar ali nessa etapa do processo comercial, entre as pessoas que entram em contato e agendam, você já consegue ter um aumento no seu faturamento, sem às vezes nem precisar investir mais em anúncios, ali, às vezes um pequeno detalhe. Às vezes você tem algumas outras etapas que você, com pequenos ajustes, já tem um resultado muito melhor, mas isso do processo comercial, né? E agora, o que você pode fazer? Eu tenho uma mentoria, consultório referência, que é a minha mentoria de acompanhamento pessoal, individual, para implementar cada etapa dessa do processo. A gente fala sobre estratégias de diferenciação, posicionamento,
como tornar um Instagram, que eu chamo de Instagram irresistível, o meu processo de CCA, que é um processo de fazer as pessoas conhecerem, confiarem, agendarem minha consulta, processos comerciais, rotinas, scripts, campanhas, quais são as melhores estratégias para captação de pacientes. Então a gente trabalha tudo lá nessa mentoria. E essa mentoria é voltada para profissionais de saúde, donos de clínicas, consultórios. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tem um formulário bem curtinho, você vai preencher com suas informações. Eu pessoalmente vou entrar em contato e agendar um bate-papo com você. Então te espero lá. Um abraço.